Olá, querido ouvinte RTM Brasil, bom demais, estamos juntos, começando com você aqui mais uma programação especial, sempre trazendo conteúdo especial para você, porque você merece. E hoje recebemos aqui com muita alegria, ele que é produtor, ele que é apresentador, já é conhecido da casa, a voz também já é muito conhecida pelos ouvintes. Ele que vem lá da belíssima cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Hoje a gente recebe com toda alegria o pastor Paulo Biasi, produtor e apresentador do programa Correndo para Vencer. Pastor Paulo Biasi, seja bem-vindo aqui na programação. Samuel Matos também aqui nos estúdios. Oi, Samuel. Oi, Samuel, faz um sinalzinho para a câmera lá. Não. Aí, Samuel Matos, o nosso diretor técnico aqui na programação. Isso aí, o que faz ao vivo tem que, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, tem que resolver os problemas ao vivo também, né, Samuel? Muito bem. Pastor Paulo Biasi, a última vez que o pastor Paulo Biasi participou aqui da programação ao vivo foi em abril de 2024, no ano passado, para falar do programa Correndo para Vencer, que já está no ar desde outubro de 2023. Passou tudo isso já, pastor? Tudo isso, rapaz do céu. Olha, eu não sei que episódio está indo ao ar, mas essa semana eu gravei já o 500. Foi o de número 500. Eu acho que foi 46 alguma coisa. É a série sobre Jó. É a série sobre Jó. Nós estamos estudando. Aliás, os ouvintes, quem aqui acompanha o programa Correndo para Vencer, manda uma mensagem também aqui pra gente, prestigia aí, né? Eu sei que você faz isso comigo todos os dias, mas manda aqui. E hoje a gente vai falar também sobre uma novidade, né? Um trabalho muito bom, interessante também, que o pastor Paulo Biasi, além de produtor e apresentador, ele também é professor. Alô, professor. Manda um abraço para os professores do Brasil e do mundo, pastor Paulo. Ah, mas viu, me chamar de professor é muita pretensão. Não, você não é um professor. Eu sou um investigador. Há temas que me incomodam e eu vou atrás. E aí, lógico, depois, quando tem a oportunidade, como hoje, eu falo do tema, né? Mas não dá nem para dizer que eu seja um professor. Mas no ofício também, no dia a dia, o senhor também dá aulas, não é isso? Dei. Até o ano passado, até o mês de junho, eu dei. Meu Deus, já passou tudo isso? Já. Me lembro que o senhor estava dando aula na época, pastor Paulo. Passou mas assim, demais. Começou a ficar meio congestionado sim. o trabalho como pastor, o trabalho como professor e o trabalho com rádio, né? Sim. Então eu tinha que optar. E entre rádio e professor, eu optei por rádio. Foi ficando famoso, não, está famoso agora. Famoso nada. Tá viajando pelo Brasil, pelo mundo, tô brincando. Famoso nada. Mas é gostoso, né, pastor? É gostoso, como eu posso dizer, nessas fases da vida que nós temos, né? E sempre ter aqueles desafios, aquelas coisas que a gente também tem aptidão, como o senhor tem para escrever, não é isso? Você sabe que interessante, bem rapidinho para a gente não fugir do nosso tema, uma das preocupações minhas era o que eu faria quando eu deixasse de administrar a igreja local, pastorear a igreja local, né? Eu digo administrar porque o pastoreio da igreja local tem muito de administração também, né? Exato. E a rádio, ela entrou na minha vida coisa de 5 anos atrás, a Rádio Clube em Porto Feliz, depois a Rádio Transmundial, e isso veio como uma resposta de Deus para o caminho que eu deveria me dedicar. Então, escrever e depois falar sobre o que eu escrevi, né? Investigar e falar das investigações é um dos caminhos que tem me feito muito bem. E pensar, porque eu fiz agora, semana passada, 63. Olha só, parabéns, 63. Parabéns. Eu preciso estar pensando o que eu vou fazer no dia que eu parar do ministério, né? Então, quer dizer, parar do ministério no sentido de cuidar de igreja local. Mas o ministério mesmo a gente não para. Não. Bom, e o senhor, na conclusão do curso da Faculdade Batista Teológica, um abraço a todos que também já ministraram aulas, né? Também estudaram lá. O senhor também fez um trabalho lindo ali, né? E um tema que, digamos, seria um tanto filosófico, né, pastor Paulo? Sim. O mínimo irredutível da igreja. Isso. Ô, Ricardo, o que aconteceu foi assim. A primeira vez que eu li sobre esse tema, eu comecei a pensar, peraí, o que seria o mínimo irredutível da igreja? Quando foi 2012,
eu tive a oportunidade de fazer uma integralização de créditos, porque o Ministério da Cultura liberou para a gente receber o reconhecimento do Sim. MEC no diploma de teologia, porque até 99, diploma de teologia era curso livre. E aí eu fiz um ano de integralização de créditos e tinha que fazer um outro TCC. Aí eu pensei, mas por que não? Já que eu sou obrigado a fazer um TCC, por que não dar uma aprofundada nesse tema que me incomoda particularmente, né? E aí foi que surgiu esse trabalho, entendeu? E aí surgiu o trabalho. Quando foi na pandemia, que as igrejas fecharam as portas, não tinha os cultos e tal, o assunto do trabalho veio à mente. E aí, naquele período, logo, acho que 2021, parece, 21, 22, eu peguei aquele trabalho, eu ampliei ele e tornei esse livreto que a gente está disponibilizando gratuitamente para qualquer ouvinte que entrar em contato com a Transmundial. Muito bem, aliás, eu quero agradecer o querido Luan, que colocou aqui na telinha para a gente também. Olha, tá aí, é um e-book, o mínimo é o necessário. E o pessoal que mandar mensagem, então, aqui para a gente, ou pode também mandar pelo Instagram do Senhor, como é que o pessoal faz aqui para a gente? Pode mandar para vocês, pode mandar no meu WhatsApp. Ok. Vamos fazer então hoje o seguinte, o pessoal que mandaram hoje aqui em princípio aqui para a gente, para ok? vocês. Pelo nosso WhatsApp 11 974 181 456, você vai receber inteiramente grátis. Grátis. Eu não tô acreditando, é mesmo? Tem na Hotmart para comprar, mas eu dou inteiramente grátis para quem entrar em contato, né? E se depois, ao ler, a pessoa, puxa, eu queria conversar um pouquinho mais com o Paulo sobre isso, Sim. Aí entra em contato com vocês dão o meu contato e a gente... Ó, tá aí já na telinha, hein? Vamos lá, @Paulo Biasi Nascimento. Tudo junto, hein? @Paulo Biasi Nascimento. E se quiserem colocar Instagram. também o WhatsApp, 15 99766 9630. Depois eu vou marcar aqui direitinho. Isso, depois marca. Repete aí pra gente. 15, que é o código de área, 99766 9630. E o Instagram, repetindo, já siga lá o pastor Paulo Biasi, @Paulo Biasi Nascimento. Muitos ouvintes vão acompanhar também. Pastor Paulo, o mínimo necessário, o mínimo irredutível é o necessário, né? O mínimo, o irredutível. A filosofia, ela passa por isso também, né? Sim, o que o senhor pode, assim, dar um vislumbre, porque não dá tempo, é claro, para o nosso ouvinte que não acompanhou essa relação da filosofia, né? E esse mínimo que realmente, para quem leu o e-book aqui, viu o quanto ele é necessário, né, pastor Paulo? A questão é o seguinte, toda realidade, todo ente, né? Ele tem um ponto abaixo do qual ele deixa de ser ele. Sim. Então, por exemplo, vamos pegar o conceito de churrascaria, né? Então, uma churrascaria, ela pode ter sorvete, ela pode ter massas, ela pode ter saladas, ela pode ter sobremesas. Pão de alho. Pão de alho, ela pode ter o que ela quiser. Sim. Certo? Mas se ela não tiver carne, ela não é churrascaria. Não é. Então, vamos dizer assim, há coisas que uma churrascaria pode ter e há coisas que uma churrascaria tem que ter. Exato. Certo? Se ela não tiver carne, você pode chamar de restaurante, pode chamar do que você quiser. Certo? Sim. Vamos pegar uma outra ideia, vai? Diga. Vamos pegar a ideia de drogaria ou farmácia. Drogaria ou farmácia, qual que é o mínimo irredutível? É remédio. Remédio. Porque assim, pode ter cosmético, pode ter perfume, pode ter um monte de coisa. Mas se não tiver remédio, é loja de cosméticos. Certo? Não é uma farmácia, certo? Então eu estou pegando esses conceitos que são mais ligados à vida comercial para a gente perceber a ideia de um mínimo. Há um ponto, certo? Se você chegar num lugar e só tiver carne e você quiser chamar de churrascaria, pode. Pode. Agora, se você chegar num lugar que for maravilhoso, fantástico, em todas as guarnições, saladas, sobremesa, se não tiver carne, não é churrascaria. Não é churrascaria. E aí você pega esse conceito, depois a gente amplia um pouquinho mais, pega esse conceito e aplica na igreja. Há coisas que pode ter numa igreja, mas há coisas que tem que ter. E a minha desconfiança não, o meu incômodo,
o meu incômodo é que há em igreja muita coisa que pode ter, Sim. mas às vezes não há o que tem que ter. E se não tiver, não merece o nome de igreja. Pode chamar de religião, pode chamar de outras coisas, mas a igreja, no sentido neotestamentário, não é. E isso é o que me incomoda. E essa incomodação que eu acho que é muito pertinente, né? Ela instiga, ela provoca a uma reflexão. Porque como é que o senhor vê o caminhar hoje da igreja no geral, né? Sim. Essa reflexão é importante, porque nós vimos tantas coisas surgirem, né? E há também aquela questão dos ventos de doutrina que surgem também, né? E isso faz com que mais coisas sejam acrescidas. Como é que o senhor vê essa temporalidade? Ricardo, assim, se eu tivesse que fazer uma avaliação nua e crua, eu diria que uma grande parcela das manifestações cristãs evangélicas não mereceria o nome de igreja, certo? E eu vou dizer para você por quê. Sim. Então, nesse trabalho, nesse livreto, eu procurei abordar 4 aspectos Sim. que definiriam o mínimo necessário. Quais são eles? O primeiro aspecto é o que eu chamei de o propósito da igreja. Então, o propósito da igreja, eu usei como verso-chave Efésios 1, 9 e 10, né? Que Paulo fala que Deus ele revelou o mistério, que é fazer convergir tudo em Cristo. Verdade. Certo? Convergir em Cristo. Quando a gente vê uma expressão religiosa que converge para a denominação, ou converge para a igreja local, ou converge para o seu pastor, ou converge para os seus eventos, quando a gente vê uma realidade religiosa que não converge para Cristo, certo? Aí a pessoa vai falar assim, o nosso ouvinte vai dizer, mas Paulo não, as igrejas falam de Cristo. A questão não é falar. Se a ideia de Paulo, se a verdade que Paulo passa em Efésios 1, 9 e 10, é que tudo vem colocado em submissão a Cristo. Submissão. Sim. Certo? Veja, eu sou um pastor batista há 38 anos. Exato. Se eu marcar bobeira, eu sou mais submisso à denominação, aos programas denominacionais, às ênfases denominacionais, do que a Cristo como cabeça presente, viva e ativa na vida da igreja. Ou seja, aquilo que seria o meio, ou seja, uma ferramenta para me levar mais a Cristo, né? Acaba se tornando, às vezes, o fim. O propósito. O propósito. Isso, exatamente, o propósito. Esse que é o risco. Esse é um risco. Esse é o risco. Certo? Então, quando você não tem um grupo que estão sujeitas a Cristo como cabeça, e sujeita a Cristo como cabeça não é doutrina, Sim. não é? Isso é uma doutrina que nós temos. Não, é a realidade funcional da igreja. A igreja é um todo orgânico. Exato. Que tem Cristo como cabeça. Essa relação Cristo cabeça e corpo, ela é diária, ela é constante. Certo? Porque Cristo é o cabeça vivo da igreja que está ali. Sim. Não é só cabeça no sentido de representante. Então, essa é uma ideia. Outra ideia, né? Que é que o segundo ponto, dou né? o nome de configuração da igreja. Então temos o propósito. O propósito, a configuração. Configuração. E eu uso para o tema da configuração, Mateus 18, quando fala onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Sim. Então, se a igreja é corpo de Cristo, e isso não é uma metáfora, é uma realidade, o corpo só pode estar vivendo, agindo sob liderança da cabeça. Exato. Certo? Então, 2 ou 3 reunidos. Então, primeiro, não existe igreja de indivíduo. Nunca existe igreja de... Até porque a palavra eclesia, ela fala de assembleia. Assembleia, é verdade. Assembleia. Quer dizer, chamados para fora. Exato. Mas é a ideia de uma assembleia. Sim. Né? Não é só uma pessoa. Não, essa ideia de que eu sou a igreja, isso biblicamente não existe. Não, eu não tenho igreja, eu sou a igreja. Até porque não existe. Para ser igreja, eu tenho que viver em comunidade, porque o pastor Paulo Biasi vai aprender com os meus defeitos e vamos juntos nos aprimorando em Cristo e alcançando a maturidade. Aí você vai aprender, né? com os meus, viu? Mas é mais os meus, viu, pastor? Eu tenho um montão de defeitos. Sei não, viu, Ricardo? Sei não, viu? Mas isso é igreja, né, pastor Paulo? É igreja. E assim, não é só reunidos. Sim, reunidos
em meu nome. Em meu nome não é também uma declaração doutrinária. Ó, pessoal, estamos aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Não é só isso. Sim. É este grupo estar realmente consciente de que quem está liderando aquele encontro, Sim. certo? Tem que ser a pessoa de Cristo, certo? Então, porque já está ligado com o propósito. Está ligado, né? com o propósito. Está ligado com o propósito, certo? No caso do propósito, no livreto, eu trabalho a questão da submissão individual, Sim. que é eu colocar a minha vontade submissa a ele, a submissão coletiva e a submissão cósmica. Tá lá no livreto. A pessoa vai ler e vai entender. Se você quer ganhar o livreto inteiramente grátis, é um e-book, nós vamos mandar. E tem gente até de fora já. Você que está aí fora no exterior também pode mandar? Pode, como é pela internet, não depende de correio, né? Tá aí, ó. Você vai mandar um zap aqui pra gente agora, pelo WhatsApp. Tem que ser hoje, hein? Tem que ser agora. Pelo WhatsApp 11 974 181 456. O mínimo é o necessário. É sobre isso que nós estamos falando. Continua, pastor. Inclusive, se for para os Estados Unidos, o Trump nem vai poder colocar a taxa de... Não pode. Essa tá... Vai de boa mesmo. Vai de boa. Vai voando. Vai de boa. Então, aí, no caso da configuração da igreja, sim, o conceito, assim, eu sou pastor de igreja, certo? Eu dominicalmente reúno com a comunidade, eu prego. Sim. E a possibilidade de, naquele encontro, a gente não estar consciente de que quem está liderando ali é Cristo, não é a liturgia, não são os membros, não é o interesse dos visitantes, não é o interesse da liderança ou do pastor, mas é a pessoa de Cristo. E eu tô dizendo isso como sendo um desafio espiritual enorme, certo? Então, o segundo ponto que eu trabalhei é a configuração da igreja. Então, dentro dessa questão do segundo ponto, que é a configuração, ela também cabe dizer que somos tentados a perder a essência e a prioridade do que é ou da igreja. Sim, sim. Ou seja, veja só, a ideia de mínimo irredutível é uma ideia que trabalha com o mesmo conceito filosófico de essência. Essência, né? substância. Essência, substância e acidente, né? Exato. Há muita coisa na igreja que é acidente. O que quer dizer acidente? Filosoficamente, é aquilo que pode mudar sem mudar a essência. O essencial que é imutável. Que é a substância, exatamente. Esse conceito de mínimo irredutível, ele é muito próximo e muito ligado ao conceito de substância e acidente. Sim. Muito próximo. Né? Sim. Agora, em terceiro lugar, no e-book, eu trabalho aquilo que eu chamei de o programa da igreja. Sim. Programa. Atos 2,42 fala que os irmãos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sim. Então eu chamei isso de uma dieta. O que é uma dieta? Uma dieta são os alimentos, ou pelo menos os componentes dos alimentos necessários para que eu tenha saúde. Certo? Sim. Essa dieta, ela pode vir, dependendo do momento, em ordem diferente ou até mesmo em quantidade diferente. Às vezes, Ricardo, até presente ou ausente. Uhum. Pode acontecer, por exemplo, sim, que numa reunião você tem uma ênfase muito grande na oração e não teve uma ênfase grande no partir do pão. Mas para que a igreja ela tenha saúde, ela precisa desses 4 elementos na sua dieta, certo? Sim. Que é a doutrina dos apóstolos, que é o ensino da palavra, a comunhão, que é ensino dos apóstolos, eu chamei de partilha da palavra. Sim. Comunhão, partilha da vida. Uhum. É a pessoa partilhando a vida com o outro. É o viver em comunidade. Né? Partilha do pão. Uhum. Viu, Paulo, mas partilha do pão não parece uma coisa tão terrena? Ricardo, nada melhor para as pessoas abrirem o coração do que estar em volta de uma mesa, comendo e conversando. Tanto é que isso a gente vê muitas vezes no Antigo, também como no Novo Testamento, né? Em relação até na cultura hebraica, judaica, a mesa é o altar, né? Sim. É considerado ali o centro, né, de reunião da família. Também é o altar. E Jesus, né? Ali exato, mesmo, né? Na ceia, naquele último momento, tudo mais. E a oração, que é a partilha da oração mesmo, né? Sim. Então eu chamei de partilha. Partilha do ensino, partilha da comunhão da vida, partilha do pão e partilha da oração. Sim. Isso é essencial.
E Paulo, por que você... O ouvinte pode estar perguntando, Paulo, por que você diz que na igreja falta? Falta. Bom, falta uma partilha da palavra, falta, certo? Às vezes, falta a partilha da vida, das experiências, das dores. As pessoas sentam num salão, uma olhando para a nuca da outra, ouvindo uma pessoa lá na frente, cantando com alguém da frente, mas não partilham a sua caminhada. É isso que eu ia lhe perguntar em relação à questão dessa aplicabilidade, né, do partilhar do pão. Ou seja, termina um culto, acabou. Né? Acabou. E quando a gente, por exemplo, eu vivi muito isso na minha trajetória, no comecinho da minha caminhada, agora também estou vivendo isso. Eu congrego numa igreja muito grande, mas ao mesmo tempo também no interior estou numa igreja menor. E ali eu tenho comunhão, a gente compartilha, depois termina, conversa, tem aquela relação. É isso que se trata, né, pastor? Isso é muito necessário. Porque aí você vai ligar o conceito de dom espiritual. Você falou brincando, né, de eu aprender com os seus defeitos, né? E eu falei de você aprender com os meus defeitos. Sim. Mas, na verdade, o conceito de corpo é exatamente isso. De repente, o seu estômago ronca de fome, os olhos procuram lugar, a mão pega o alimento, a boca mastiga, passa pelo aparelho digestório, vai para lá, alimenta o corpo. Então, se você teve uma necessidade que parecia do estômago, porque o estômago roncou, não, era do corpo. E o corpo todo envolveu, e o corpo todo participou. Eu sou muito preocupado com a busca que as pessoas têm por igrejas cada vez maiores. E eu temo de que isso seja um sintoma de pessoas que querem se esconder. Em pequeno grupo, os pequenos grupos ou células hoje são fantásticos. Fazem muito bem, então, hoje para a igreja. Sim, porque ali a pessoa... Porque realmente você tem razão. Ninguém, por menor que seja uma igreja, todo mundo não tem comunhão no mesmo nível. Exato. Você vê Jesus, toda a multidão que o seguia, tinha 12 apóstolos. Tinha 70, e né? Tinha 70, tinha 12. E entre os 12, Pedro, Tiago e João, estava mais próximo dele. E tinha o João, que era o mais próximo. E tinha o João, que era o mais próximo. Verdade. Mas é verdade. Não dá para dizer que todo mundo tem comunhão no mesmo nível. O problema, a questão é o propósito. A questão é a decisão, a intenção, certo? Todo mundo que está aqui é um corpo comigo. Eu não estou aqui para oferecer um culto no sentido de cantar e ouvir a mensagem. Eu estou aqui para partilhar a minha vida. Exato. Às vezes partilhar um bem, dinheiro e ajuda. Às vezes partilhar uma experiência. E até, Ricardo, partilhar os fracassos. Eu percebo isso. Mas muitas vezes a gente tem vergonha de compartilhar os fracassos e tem até medo de compartilhar o fracasso, porque, digamos assim, eu não vou compartilhar o meu fracasso, porque se eu compartilhar o meu fracasso, a minha fraqueza, talvez aquele ser humano ali vai querer depois me prejudicar. Mas é verdade. É a tendência natural da gente, né, pastor? É a tendência natural. Não, e assim, sabe, tipo livro de biografia que só escolhe os melhores momentos, né? Verdade. Se você quiser fazer uma biografia da minha vida, dos meus 63 anos, e você escolher só os pontos altos da minha vida, vai dizer, nossa, o Paulo é fantástico. Mas se eu for honesto e eu colocar os pontos baixos da minha vida, né? Você vê, eu acho a Bíblia linda por causa disso. Pega Davi. Não pega Davi só quando mata Golias. Pega Davi quando faz uma caca e adultera com Batseba, mata Urias. É uma realidade, né? É uma realidade. Abraão, Abraão, né? Você vê Abraão, pai da fé. Mas antes de ser chamado pai da fé, Abraão colocou a mulher dele em risco por medo. Exatamente. Tanto no Egito quanto diante de Abimeleque, entre os filisteus. Até Jó, que o senhor está estudando atualmente, enquanto gravamos essa entrevista aqui no programa Correndo para Vencer, também teve as suas falhas ali que não foram escondidas por Deus. Né? Deus não esconde. Na verdade, por quê? Porque Deus não abençoa uma máscara. Exato. Deus abençoa uma pessoa. E eu, Paulo, sou as minhas vitórias, mas sou também os meus fracassos. Eu, Paulo, sou as minhas virtudes, também os meus vícios. Eu, Paulo, sou as coisas que deram certo e também sou as coisas que deram errado. Certo? Eu, Paulo, sou os meus prêmios, mas sou os meus castigos também. Exato. E Deus, quando vê o Paulo, Deus vê assim. Completo. Né? Bom, o quarto ponto que eu trabalhei
é a tarefa da igreja. Então, repetindo, a gente tem propósito, tem configuração e depois a gente tem programa, ok? E a tarefa. Interessante. O que eu chamo de tarefa, muitas pessoas chamam de propósito, certo? É ir de fazer discípulos todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Muitas pessoas dizem que este é o propósito da igreja. Sim. Não. Esta é a tarefa. Paulo, qual a diferença de propósito e tarefa? Verdade, é o seguinte, há muita confusão nisso mesmo. Há confusão. Vamos imaginar assim, eu estou construindo uma casa. Sim. É o meu propósito, a casa. Mas para ter a casa, eu preciso comprar tijolo, eu preciso cavar buraco, eu preciso arrumar pedreiro, eu preciso... Você entendeu? Sim. Há uma série de coisas que tem que ser feita para que o propósito, que é ter a casa, chegue a se realizar. Então, o propósito de Deus é que tudo venha convergir em Cristo. É o propósito. A tarefa para isso é fazer discípulos e inseri-los no corpo, batizá-los, imergi-los na autoridade do Espírito Santo, que é o batismo. Isso é tudo o mínimo, né, pastor? É o mínimo. Tá. E ensinar a guardar todas as coisas. Veja, não é ensinar todas as coisas, porque ensinar todas as coisas é teoria. Ensinar a guardar todas as coisas. É tão importante esse detalhe, pastor. É verdade, né? Ensinar a guardar. É difícil a gente guardar aquilo que a gente aprende assim de imediato. Não, né? E também assim, aquilo que você aprende de maneira acadêmica, você entende o conceito, mas você não aplica. Por isso que eu creio que o ensino dentro de uma igreja, ele é relacional. Uhum. Ele não é primeiramente acadêmico, ele não é conteudista, certo? Ele não é em termos de grade curricular, ele é relacional. Por quê? Porque só quem sabe amarrar sapato vai ajudar a criança a amarrar sapato. Exato. Certo? Dá o nó, dá o laço no sapato. Isso não é ensinar a dar laço, é ensinar como fazer aquilo. Certo? É o discipulado. Então, nesses 4 pontos que nós estamos aqui ouvindo o senhor explicar, dentro do o mínimo que é o necessário, né? O mínimo irredutível, nós temos aqui esses 4 pontos do mínimo irredutível da igreja, do que é ser igreja. Porque se a igreja não tiver esses aspectos, que é a submissão a Cristo, é a comunhão dos santos, uma dieta equilibrada a partir destes elementos, que são muito simples, não são grandes eventos, né? E a questão de fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los a guardar, que é o discipulado. No livreto eu procuro dar uma expandida, né? Aqui a gente tem meia hora, eu só estou jogando, como eu disse antes do programa para você. Eu falei assim, Ricardo, eu não quero tanto oferecer respostas, eu quero lançar perguntas, de modo que as pessoas, ficando incomodadas, vão atrás de respostas. E o livreto poderá ajudar, mas as escrituras sagradas é o elemento básico onde essas respostas são encontradas. Para quem? Para os nossos ouvintes, que eu estou vendo aqui que são muitos, olha aí, se você está aí do outro lado, mande uma mensagem agora aqui para a gente pelo WhatsApp 11 974 181 456. O mínimo é o necessário, um belíssimo, um fundamental, irredutível para você ter em mãos aí e aprender. Pastor Paulo, os nossos ouvintes, dentre eles, para quem o senhor indica? Para o pastor, para o copastor, para o líder da escola dominical, líder de oração? Esse livreto? Olha, eu creio que esse livreto ele é essencial, eu entendo, né? Para quem lida com igreja, seja pastor ou seja um líder de ministérios, porque a gente se perde muito, porque o diabo ele é danado, né? Ele, ao invés dele trabalhar com a gente, impedindo o necessário, ele seduz com coisas que não são necessárias. Só que as coisas que não são necessárias, muitas vezes elas são muito mais... Sabe, tipo a criança, entre arroz, feijão e bolacha? Uhum. A bolacha atrai muito mais. Com certeza. Certo? Sim. Então ele vai espalhando bolachas e a igreja vai se perdendo com as bolachinhas gostosas e vai esquecendo que sem o básico, sem o arroz e feijão, sem o essencial, a igreja vai ficando vulnerável, vai ficando fragilizada e aí vai dando toda essa situação que a gente
que a gente vê, entendeu? Pastor Paulo, olha quantos ouvintes estão participando aqui com a gente. Não consigo ler todos os recados, ouvinte, mas agradecendo aqui, temos participações, por exemplo, da Marisa, lá em Rondônia, lá no alto do Brasil. O Kleber Leão também, Eliel Souza, lá nos Estados Unidos, ele é caminhoneiro, acompanha sempre o programa Correndo para Vencer. É o Guilherme Toledo. Manda um abração para o Guilherme também, pastor. E aí, Guilherme? Força na boleia aí, meu querido. Olha aí, mais um também nos Estados Unidos, que também é ouvinte assíduo do Correndo para Vencer. Está lá em Atlanta, belíssima cidade. Conhece Atlanta, pastor? Não conheço. Também não, ainda não, né? Ainda não. Edmauro Alves, um abraço. Robson Guerreiro também conosco. A Eliana está lá em Lisboa. Meu Portugal. Conhece Portugal, pastor? Pois é, eu estou em Porto, mas não é Porto de lá, é Porto Feliz aqui. Muito bem. Eliane, um abraço também. O Leandro Caranha, um abraço para o Sebastião Soares. Roberto César, lá em João Pessoa, Paraíba. É uma pessoa muito querida também, ele gosta de lidar com família, estudos com a família. Eu tenho um irmão que mora em João Pessoa. Então é gente boa demais, né? O Marcos de Espumoso também, ouvinte assíduo do Correndo para Vencer. O Igor Didete, um abraço também. A Graça Imperial conosco. Manda sua mensagem aqui pra gente pelo nosso WhatsApp 974-181-456. Que pena que tá passando tão rapidinho aqui o finalzinho, né? pastor. Já acabou. Mas o chefe falou aqui 5 minutinhos mais aí, pastor Paulo. Então, esse conceito de mínimo irredutível, ele é aplicável a qualquer outra. Por exemplo, eu fui fazer o ano passado uma série de palestras sobre família. Sim. E eu peguei esse conceito de mínimo irredutível e fui aplicar o conceito de família. Foi muito interessante, né? Muito interessante. E a investigação que eu quero uma hora ter capacidade de fazer é o mínimo irredutível de ser humano. Mínimo irredutível de ser humano. Porque assim, tem muita coisa que a interessante. gente acha que é humano, não é humano, é animal. Né? A gente vê os animais, os pets aí, fazendo tanta coisa que a gente fala, nossa, eu achei que isso era de ser humano, né? Olha, existe uma realidade muito superior nessa questão de eu ser um ser humano. Porque se eu não alimentar isso em mim, eu alimento só o que é animal. É interessante, a gente confunde muito, né, do que é instintivo, do que é instinto com relação com o que é ser humano, né? Exatamente. A gente fica até humanizando o animal, que na verdade não é humano. Isso, e animalizando o ser humano. Pastor Paulo, caiu bem essa pergunta, porque hoje a gente vê essa tendência das pessoas sair um pouquinho do igreja, entrando já na questão da humanidade, né? Mas rapidinho, alguns até valorizando animais, que a gente tem que ter um cuidado com todo carinho, porque são maravilhosos, né? Bonecas reborn. Isso, pastor. O senhor falou agora o que eu ia lhe dizer, né? A que ponto está chegando a humanidade, pastor? Então, o problema é que essa falta de alimentar a humanidade, as pessoas estão alimentando outras relações que não é que elas não são importantes, mas elas são abaixo da relação humana. Exato. São abaixo. Sim. E quando a gente precisa entender o seguinte, Deus se relaciona com seres humanos. Sim. Toda a ordem criada é amada por Deus e é cuidada por Deus. Mas o relacionamento de Deus se dá com seres humanos, né? E quando a gente vai perdendo a nossa humanidade, a gente vai perdendo a essência da relação com Deus também. Que coisa, né? Que coisa. Então isso daí já vai ser tratado também dentro do próximo episódio, da próxima edição também do livro, né? O próximo e-book, seria isso? Eu sei lá, meu querido, eu sei lá o que Deus tem pra gente para escrever, mas com certeza a gente, como você é um cara da filosofia, a gente pode um outro dia, entre nós dois, desenvolver um bate-papo aí, e quem sabe desse bate-papo nasce a ideia do outro livro, né? Porque é realmente muito importante a entrevista aqui com o senhor, e falando hoje dessa questão do mínimo, do que é necessário na igreja, pensando e refletindo do nosso posicionamento aqui da igreja em si, né? Para termos o cuidado, para não fugirmos do propósito, Sim. sabermos o que é uma configuração e caminharmos esse programa que Deus nos oferece em Cristo, né? Para ter saúde, para né? cumprirmos com as tarefas designadas por Ele, né, pastor Paulo? É isso aí. Muito bem, olha, agradecendo também muitos ouvintes participando aqui com a gente. Tem mais um recadinho chegando aqui
pelo nosso WhatsApp 11 974 181 456. O Alisson Rodrigo, um abraço também. Rafa conosco, é rapidinho, o pessoal tá mandando mensagem aqui. Também temos a participação do William Alves. Graça e paz, só vou ler aqui pelo menos o William. Graça e paz, ótimo programa, eu aprendo muito. Também alimento vindo do céu, parabéns família. Olha aí, um abraço. O pessoal gosta muito. Pastor Paulo, é sempre uma alegria ter o senhor aqui com a gente. Além de o senhor ser essa pessoa que tem aí um conteúdo também, ama a Cristo, ama ensinar, mas também transmite para a gente com alegria o ensino da palavra de Deus e tem feito um trabalho muito lindo também e muito bem na interpretação. Não conhecemos pessoalmente o Dr. Erwin Lutzer, lá de Chicago, né, da Igreja Moody dos Estados Unidos, mas temos ideia também de que o senhor cumpre bem a sua tarefa aqui, né, fazendo a condução do programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Deus abençoe. É uma alegria que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. E quem quiser, peça para a Rádio Transmundial. Sim. Eu já vou deixar aqui ao vivo a Michele autorizada a repassar. Ela tem esse e-book autorizado a repassar. Eu já peguei o meu aqui. Isso, em nome da Rádio Transmundial, para o pessoal poder ler e debater dentro do seu ambiente de trabalho. De vez em quando, talvez seja interessante se a Michele também, né, a produção permitir, a gente até durante o programa Correndo para Vencer também oferecer. Sim, pode, né? oferecer. Quem está ouvindo o programa Correndo para Vencer, né? Sim. E compartilhando também as impressões, o conteúdo, né? A Sim. gente já também compartilhar. Pastor Paulo, e lembrando também a você, ouvinte, que ele tem o Instagram. Siga lá o Instagram do Pastor Paulo Biasi, que é @Paulo Biasi Nascimento, Paulo Biasi Nascimento. Pode mandar a sua mensagem aqui pelo WhatsApp 11 974 181 456, que vamos compartilhar hoje. Hoje aqui para você também esse lindo e-book que é O Mínimo é o Necessário. Vamos aprender juntos e refletir sobre esse tema tão importante. Agradecendo também a sua querida esposa, a Cristina, né? Cristina. Irmã Ana Cristina está ali acompanhando, assistindo. Tá, ele mandou bem aí? Faz um sinalzinho assim. Ele foi bem? Ela foi bem. Ela é doida de dizer que não, depois ela vai ficar sozinha comigo. Muito bem. Para curiosidade aqui, o pastor Paulo Biasi é pai de quantos filhos? Eu tenho três filhos. Eu tenho o Felipe, que tem 41 anos, o Lucas, que tem 37 anos, e a Ana Paula, 35 anos. E já tem netinhos também, né? Tem 4 netos, 17, 9, 8 e 7. Não, é 17, 8, 7 e 6. Muito bem. É assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo. Pastor Paulo, fechando, deixa uma palavra aí, como diria um diretor, franqueando o microfone para suas considerações. Olha, a minha consideração final, Ricardo e ouvintes, seria o seguinte: nós não devemos aceitar a realidade na qual estamos inseridos como sendo a verdade última. Uhum. A gente sempre tem que entender que na Terra tudo tem muito de ilusão. E a gente não pode assumir a ilusão como verdade. Ah, Paulo, mas e como é que a gente faz para sair da ilusão e entrar na verdade, na realidade? É pelas Escrituras. As Escrituras dão o parâmetro, né? Jesus, ele se apresenta como a luz do mundo, porque sem a luz a gente está no escuro, está pensando que alguma coisa é o que não é, né? Quando eu era garoto, às vezes eu abria meus olhos e eu via vultos, e não eram vultos, é porque estava escuro. Acendia a luz, cadê o vulto? Já foi o vulto. Então tem muita gente que tem medo porque não lida com a realidade, lida com a ilusão, e as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, pelo Espírito abrir os olhos e pela palavra a gente compreender o que não é ilusão, o que é verdade. Essa seria a minha última palavra. Muito bem, pastor Paulo Biasi, que pena, passou rapidinho, só citando também aqui Ribeiro Marcos, ou Marcos Ribeiro, também a Cida em Aparecida de Itaitu.
Imbituba, no Pará. Epa, morei no Pará. Morou no Aparecida, Pará. morei em Tucuruí, morei em Belém, morei em Castanhal. Eu fui paraense durante um tempo. Aparecida, um abraço. Aparecida não, Aparecida é a cidade dela, Aparecida de Goiás. Deixa eu ver. Não, o nome dela é a Cida de Aparecida. É a Cida de Aparecida. Isso. Muito bem, pastor Paulo, mais uma vez, obrigadão aí pela gentileza. Alegria foi minha. Deus abençoe todos vocês. E lembrando que este episódio também fica disponível para você em nosso site em rtnbrasil.org.br, agradecendo a Michele Gomes, a nossa querida produtora, e também a querida Karina Jouber, conosco aqui na Rádio Transmundial. Eu sou Ricardo Santos, RTN Brasil, para você e para todo mundo ouvir. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.